isso que eu gosto muito desta definição. O argumento é uma primeira forma escrita de qualquer projeto audiovisual. Portugal sofre um pouco deste problema. O argumento é, basicamente, tem jeito para escrever. Eu tenho um jeitinho para escrever, eu sempre gostei de ler, eu gostei de escrever sempre. Eu escrevo cartas engraçadas para os meus amigos, hoje não são cartas, hoje são e-mails, não é? Enviam-se e-mails bem construídos, tenho algum sentido de humor, sei responder às solicitações que vêm do exterior, então eu sou argumentista. Não é argumentista de tudo. Pode ser escritor, que é a classe acima, não é? Pode ser escritor, mas não é escritor de uma escrita técnica. Isso que é, vamos dizer, basilar, é compreender que ao argumento, ao guião e ao roteiro se prendem dois fatores. Na ausência de um deles, não estamos perante um guião. Primeiro, é uma escrita técnica, é um caráter profundamente técnico. E depois, preferencialmente, ela deveria ser feita por engenheiros, porque é uma escrita, ela própria, ela constrói-se e ela obedece a regras. Portanto, é quase uma engenharia, entre aspas. Portanto, deveria ser feita por engenheiros, entre aspas. Ou seja, não é uma escrita que flua, não é uma escrita ensaística, não é uma escrita diarística, não é uma escrita narratológica só. Ela é uma narrativa, sim, mas é uma narrativa que cumpre princípios técnicos, porque ela tem que se encaixar com um determinado suporte, num determinado formato. É muita palavra para dizer uma coisa muito simples. Se eu escrever um romance, não vai ser grande monta que ele tenha sempre tal 200, 500 ou 800 páginas. Bom, talvez em termos de editor se transforma um bocadinho as coisas, mas se nós pensarmos, tomarmos como exemplo o Equador, é um livro enorme, não faz diferença se tivesse 300 ou se tivesse 800. Mas para nós faz toda a diferença se o nosso guião tem 30 páginas ou 80. E não estamos a falar sequer de 300 ou de 800. Estamos a falar de 30 e 80. Corresponde exatamente a 30 minutos de produto audiovisual e a 80 minutos de produto audiovisual. A quebra é muito ligeira. Não há uma grande quebra entre um minuto e a página. Se eu tenho 30 páginas, tenho 30 minutos. Então vocês veem que é preciso que o argumento seja um pouco tecnicista, seja um pouco engenheiro. Porque ele tem que obedecer às regras para que, quando eu começo a narrar, eu saia de determinado ponto e, naquele período de tempo que me é imposto, eu chego ao meu ponto de chegada. Como é que eu tenho ideias para falar, para me posicionar, para reter metros, a dizer, para encontrar culpados que se encaixem naquela ideia, como é que eu trabalho as ideias de forma a não cair na história da família e a não cair no tanto faz. Bom, vocês podem andar, podem pensar. Mas, no fundo, são lá estes tipos de ideias. A ideia selecionada, a ideia verbalizada, a ideia lida, a ideia transformada, a ideia solicitada e a ideia procurada. Todos os nossos guiões, todos os nossos argumentos vão começar na sua raiz por uma destas categorias. Ou só uma ideia selecionada, e então o que é uma ideia selecionada? É uma ideia que eu retiro da minha vivência. A minha bisavó Ana. A minha bisavó Ana dava uma história. Então eu vou trabalhar numa história com base numa ideia selecionada. Porque eu selecionei da minha memória, daquilo que me constitui, do meu universo de sentido, eu selecionei alguma coisa que tem matéria para ser trabalhada. Os estereótipos nos riscos. Não sei se vocês se lembram dos riscos. Os riscos tinham estereótipos para a ideia procurada. Ou seja, vamos ao mercado ver, primeiro, em primeira mão, de que é que os jovens queriam ouvir falar. Isso foi essa que foi uma experiência engraçada, porque depois o nosso público-alvo transformou-se justamente nas crianças com a faixa etária dos 6, 7 anos e nas mulheres divorciadas ou sozinhas com 60 e tal anos. Portanto, é uma coisa extraordinária e erramos completamente o alvo. O alvo era adolescentes. E trabalhámos com estereótipos, se calhar por termos trabalhado com estereótipos. Então tínhamos a loura má, não é? Bonitinha, mas má. Tínhamos a moreninha,
boazinha. Não muito bonita, mas muito boazinha. Tínhamos o surfista, foi uma altura, hoje não é tanto, mas era uma altura, foi uma altura de grande boom de surf e de surfismo. Então tínhamos o surfista também, tínhamos o bonito, o rapaz bonito, mas completamente tonto, e depois tínhamos o que queria ser diferente, ou seja, aquele que anda constantemente à procura de si próprio, que é uma coisa muito própria da adolescência. E não só, eu acho que eu continuo a procurar-me a mim próprio, portanto. Tínhamos aquele que se questiona o tempo inteiro e que ele sabe que é profundamente volátil, que era o Diogo, que queria isto, queria aquilo, queria aquilo, queria aquilo, queria aquilo, mas no fundo é sempre uma boa pessoa, só que totalmente sem eixo, não é? E a rebelde. E a rebelde, a Rita, a rebelde, era totalmente rebelde. É engraçado, curioso, que dos estereótipos com que trabalhámos, que foram escolhidos e foram assumidamente estereótipos, a personagem da Paula Neves, já não lembro o nome da personagem, Maria João, foi a que ligou imediatamente como atriz. Ou seja, confirma-se a história do Zé Maria. Os portugueses gostam de meninos, infelizes, capazes, mas não reconhecidos.